Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo hoje com o tema de finanças. As 3 causas que causam o endividamento e as dificuldades financeiras, e junto com essas 3 causas estão também as soluções para essas causas que estão aí atrapalhando a sua vida financeira, que estão fazendo você ou não conseguir ter dinheiro, obter dinheiro, receber dinheiro, ou estão fazendo você obter, ter dinheiro e não conseguir reter, não conseguir aumentar, não conseguir poupar e constituir patrimônio. Então, nessa live de hoje, eu vou te mostrar um passo a passo que você precisa realizar na sua mente sobre os conteúdos que você carrega na sua estrutura consciente e na subconsciente e que estão fazendo você sabotar a sua própria vida financeira. Então, muito boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa live. Boa noite, Joana Lima. Boa noite, Daiana Tavares, Tati Soares. Sejam bem-vindas. Regimar Azevedo, seja bem-vindo à nossa transmissão ao vivo. Então, para quem é novo por aqui, eu sou o Dr. Jim, eu sou médico psiquiatra, sou terapeuta sistêmico familiar, sou expert em mentalidade familiar, estudo aí no decorrer da minha vida inteira os mecanismos do subconsciente que te levam ao sucesso ou ao fracasso nas várias áreas da sua vida. Como você é feita a imagem e semelhança do Criador, você tem a sua própria capacidade de criar também a sua realidade física, saúde ou adoecimento, a sua realidade emocional, de tristeza ou de alegria, de ansiedade ou de leveza. Você tem a capacidade de criar um relacionamento saudável com cumplicidade ou paixão, ou você tem também a capacidade de estar sabotando o seu relacionamento de casal e também as suas finanças, porque esse é o tema da nossa semana inteira. Nós estamos realizando essa semana, trazendo conteúdos no feed, no stories. Inclusive eu abri um box de pergunta lá sobre finanças. Se tiver perguntas, depois você pode colocar lá, ou pode colocar aqui nos nossos comentários aqui da nossa live, da nossa transmissão ao vivo, que especialmente hoje está sendo às 19 horas. A nossa live tem sido segunda, quarta e sexta às 13 horas, porém hoje eu fui chamado para dar uma entrevista sobre dependência de tecnologia na Rádio Paz FM e estive lá no horário da nossa live, então eu transferi o horário para hoje às 19 horas. E essa semana todinha nós estaremos falando sobre o conteúdo das finanças, sobre o que leva você a ter sucesso ou fracasso nas suas finanças no que diz respeito aos pensamentos, emoções que você nutre dentro da sua mente e principalmente no seu coração em relação a dinheiro, é determinante para o que vai se suceder em seu destino, em seu futuro financeiro. Fred Nardi, seja bem-vindo, meu amigo. Vamos aí, quem está chegando, dando uma boa noite e taca o dedo nesse aviãozinho, chama os amigos, as amigas. José Rosa, compositor. Boa noite, esse é o cara, já fui paciente seu. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo elogio aí. Estamos juntos. Joana Lima, eu respondi o questionário. Ah, legal, Joana. É o seguinte, nas segundas-feiras a gente traz um conteúdo massivo, com muito aprendizado, com muitos insights extremamente profundos, toda segunda-feira dentro do tema daquela semana.
E na quarta-feira a gente conduz e conduziremos uma autoliberação, que é um processo coletivo, semelhante a uma meditação guiada, aonde eu te coloco para olhar para os bloqueios que estão travando a sua vida em alguma área. Essa semana, na próxima quarta-feira, às 13 horas, será o tema das finanças. Ou seja, o que está bloqueando, em uma autoliberação, eu vou te bloquear coletivamente. E na sexta-feira, às 13 horas, eu vou fazer um atendimento individual aqui no Instagram. E para você concorrer a ser atendido por mim individualmente aqui no Instagram, na sexta-feira, às 13 horas, comenta aí liberação. Escreve liberação, que vai chegar para você no seu direct um link aonde você responde esse questionário que a Joana Lima está falando que respondeu o questionário, e você vai colocar os seus dados e vai ser sorteado uma das pessoas que será atendida por mim aqui na sexta-feira. Então, Joana, boa sorte aí, que na sexta-feira a gente vai estar realizando um atendimento individual, especialmente para quem tem problemas financeiros, para quem se sente travado, bloqueado do ponto de vista financeiro. Então, para você concorrer, você escreve aí nos comentários liberação. Só escrever isso, liberação, o link chega no seu direct e depois você vai lá e se inscreve. Rosana RCN, boa noite, gostei desse horário. À tarde não consigo acompanhar. Obrigada por tanto conhecimento. A cada live vou me libertando um pouco. Que legal. Muito obrigado, Rosana. Muito obrigado. Eu gosto desse horário também. À noite. O que vocês acham, gente? Vamos fazer uma enquete aqui. Vocês preferem esse horário da noite, 19 ou talvez até 19h30? Ou o horário do intervalo do almoço, às 13 horas, como a gente está fazendo? Coloca aí nos comentários como é melhor para você. Léo Delanesa foi uma das nossas seguidoras sorteadas a uma sessão de liberação emocional de traumas. Ao vivo aqui comigo no Instagram, nós ajudamos a Léo a se libertar de um trauma que estava atrapalhando o seu relacionamento com o seu marido. Joana Lima, doutor, eu tive uma semana melhor após a sessão de quarta-feira. Eu melhorei, estava terrível de tanto sofrimento. Que legal, Joana, parabéns. Parabéns mesmo. Na semana passada, o tema foi trabalho, sucesso profissional, bloqueios, traumas que atrapalham o sucesso na profissão. A Léo está falando, se inscreva, vale muito a pena. Obrigado, querida. Muito bom. E aí, já para a gente ir entrando no clima e começando a entender melhor essas dinâmicas do subconsciente, gente, o que acontece? O seu subconsciente, ele é milhões de vezes mais poderoso do que o seu consciente. Você conscientemente consegue dirigir um carro, você consegue pilotar uma moto, conscientemente você consegue conversar com alguém, fazer uma live, fazer um vídeo, você consegue jogar um jogo, mexer no computador, você consegue escrever um texto. Conscientemente você faz uma ação por vez. O seu subconsciente controla o crescimento dos seus cabelos, seus batimentos cardíacos, a sua respiração, o número de células que tem na sua pele, as células da sua corrente sanguínea. O seu subconsciente controla, através da sua imagem e semelhança com o Criador, toda a realidade à sua volta. Então, o seu subconsciente também cocria, como você é a imagem e semelhança do Criador, o seu subconsciente, ou podemos chamar de mentalidade co-criadora, é um termo mais comum, subconsciente, mas podemos chamar de mentalidade co-criadora. Cria a sua realidade, da sua saúde, as suas finanças, o seu trabalho,
as coisas que acontecem com você no seu dia a dia. Ilva Ramalho, boa noite. Para mim, às 19 horas é um ótimo horário. Ouvi-lo faz muito bem. Eu aprendo. Que Deus te abençoe e sua família também. Obrigado, Ilva. Seja bem-vinda. Muito bom estar com você. Daniela Souza Real. Queria ser sorteada. Beleza, Daniela. Então escreve liberação e depois vai lá no seu direct depois da live e se inscreva, beleza? Então é o seguinte. Nós estamos nessa live de hoje falando sobre as 3 causas que estão bloqueando a sua prosperidade, a sua vida financeira. O que acontece? O seu subconsciente, como eu estava descrevendo agora, toma conta ao mesmo tempo de muito mais coisas do que a sua mente consciente. E as pessoas acham que é a mente consciente que está resolvendo tudo, mas não é. É a mente subconsciente, é a sua mentalidade co-criadora, que controla tudo no seu corpo e também na sua volta, nas suas relações, no seu trabalho. Você cria toda a realidade que está à sua volta através de imagens mentais que você nutre no seu subconsciente. Imagens mentais, essa que você vai assimilando no decorrer de toda a sua história de vida, desde a sua concepção. Desde quando você era só um embriãozinho dentro da barriga de sua mãe, você já absorvia e já estava absorvendo as experiências que estavam acontecendo lá do lado de fora, depois que você nasceu, na sua infância, tudo o que aconteceu com você, especialmente quando você tinha mais clareza, conhecimento das coisas, tudo o que aconteceu com você em relação ao dinheiro, em relação ao provimento, em relação ao sustento, são informações que foram assimiladas para você, muitas delas guardadas a ferro e fogo no seu subconsciente, através de forte impacto emocional, mesmo sendo um impacto emocional negativo, e principalmente quando é um impacto emocional negativo, isso foi lá gravado no seu subconsciente, algumas leis, algumas certezas, algumas também chamadas de crenças. Crenças essas que chamamos também de crenças limitantes. E o seu subconsciente escreveu crenças. Por exemplo, quando você, na sua infância, queria muito ganhar aquela boneca. Fala o nome de uma boneca aí que você quis e você não conseguiu ter. Chuquinha. É da minha infância. Minha irmã ganhou algumas lá. Não tinha umas chuquinhas, uns negócios assim? Barbie, bonequinha da Barbie. Qual foi a boneca? Qual foi o brinquedo que você quis ganhar na sua infância e que você não ganhou? Porque os seus pais não tinham dinheiro para comprar. Coloca aí nos comentários. O que era algo que era seu sonho de consumo infantil que você não conseguiu? Mas, lá naquele momento, o tempo passou, você não ganhou seu brinquedo e parece que aquilo não traz repercussão nenhuma na sua mente. Parece que você nem lembra disso no dia a dia. Hoje você compra, pelo menos, um brinquedo, um presente, você compra praticamente o que você quiser, né? Se tiver à disposição, tiver o cartão de crédito para endividar também, às vezes faz isso, né? Mas o que aconteceu lá na sua infância ficou gravado na sua mente. E quando você quis ter aquela boneca, aquele brinquedo, aquele carrinho, aquela bicicleta que os seus colegas tinham e você não teve, ficou gravado no seu subconsciente assim, o quê? Eu não mereço, ou eu não sou capaz de ter, eu não posso ter o meu sonho de consumo, eu não posso comprar, isso é caro. Olha só que interessante, o que eu desejo é caro. Isso ficou gravado no seu subconsciente como uma sentença, como uma determinação, como uma condenação. E hoje, na sua vida adulta, sem você lembrar daquilo que aconteceu lá, essa sentença, essa crença limitante te faz olhar o carro que você quer na concessionária, olhar o carro passando na rua e aquela crença diz assim: você não pode ter isso, você não é capaz de ter isso, você não tem dinheiro suficiente para ter isso.
E quando o seu subconsciente manda, a realidade obedece. Toda a sua volta, toda a estrutura atômica e subatômica de subpartículas é afetada pelo poder da mente humana. Isso já foi provado através da física quântica, através de uma experiência chamada experiência da fenda dupla. Quem já ouviu falar na experiência da fenda dupla? Coloca aí nos comentários. Eu já ouvi falar. Coloca aí que eu quero saber. Senão eu vou explicar rapidinho aqui. Aqui, ó, Nica Lopes quis uma bicicleta. Sgurjev queria um balão que tinha orelhas. Olha que interessante. Joana Lima, boneca careca que parecia um bebê. Fui ganhar com 24 anos. Chorei tanto que meu noivo estranhou. Eu ganhei da minha irmã. Misericórdia. Amiga, isso está sabotando a sua vida financeira atualmente e você não sabia. Que bom que você está aqui na live com o Dr. Jim para ficar sabendo. Porque eu posso e vou te ajudar muito com isso. Nica Lopes queria um carro de controle remoto e não teve aquele carro de controle remoto. Então o seu subconsciente vai recebendo essas referências. Joana Lima, muito obrigado por esse insight. Estou aqui quase chorando. Abriu um cadeado dentro de mim. Que maravilha, amiga, que maravilha. Parabéns por aproveitar. Parabéns por assimilar. Parabéns por fazer bom uso disso que a gente está fazendo aqui. Bruna Psi Alves, boa noite, doutor. Boa noite, Bruna. Então, várias pessoas já ouviram falar da experiência da fenda dupla. Hélio Couto explica. Verlaine Miranda está comentando aqui. Mas o que é a experiência da fenda dupla? Você que ainda não colocou aí, qual que era o seu sonho de consumo que você não ganhou na infância, coloca aí. Isso aqui, cada pergunta dessa que eu faço, gente, já é um processo catártico, já é um processo de cura. Só de ter um insight, muita cura já vai acontecendo, né? Olha aqui o que a Joana Lima falou. Muito obrigada por esse insight. Estou aqui quase chorando só de lembrar da boneca que ela não teve, que ela não ganhou e depois ganhou quando adulta. Foi a Joana Lima? Então, cada pergunta que eu faço já é um insight que você precisa ter para chegar ao objetivo, que é desbloquear a sua vida financeira. Em outras palavras, a experiência da fenda dupla provou que quando uma subpartícula era observada por uma pessoa, o que a pessoa esperava do comportamento daquela partícula acontecia. Se uma pessoa olhasse para a partícula, não fisicamente, dentro de equipamentos de estudo, eu vou falar de forma muito resumida aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas o pesquisador achava que aquela partícula ia se comportar como onda, e ela se comportava como onda. Quando o pesquisador observava e achava que ia a partícula se comportar como partícula, ou seja, ter uma trajetória linear, não como uma onda, ela se movimentava como partícula. Então, a crença do observador alterava ali aquela subpartícula que é do que é feito toda a matéria. Então, toda a matéria é feita de subpartículas agregadas que formam partículas, substâncias, etc. E a sua mente tem a capacidade de alterar a estrutura das partículas e das subpartículas, inclusive alterar a estrutura da sua conta bancária, alterar a estrutura da sua dinâmica financeira que você vive hoje, que esse é o tema da nossa live de hoje. Então, coloca aí nos comentários como anda a sua vida financeira, como você tem se sentido em relação à sua vida financeira, o que pega na sua vida financeira de 0 a 10, coloca um número aí, o quanto você se sente bem com a sua própria vida financeira, o que pega na sua vida financeira, o que está acontecendo. Talvez você tenha muita dificuldade para receber dinheiro. Todo o dinheiro que entra é difícil, é suado,
é daquelas pessoas que levam calote até de vendedor ambulante. Coloca aí nos comentários como que é a sua dinâmica financeira, o que que acontece. Já vai tendo esse insight. Então muitas pessoas têm dificuldade de receber dinheiro e outras pessoas têm muita dificuldade de reter esse dinheiro. Ou seja, uma pessoa que ganha bem, porém sempre gasta mais do que ganha. Coloca aí nos comentários já para você ir tendo esse insight. Elza Tognetti, eu consegui ressignificar muitos traumas de infância com a auto-hipnose. Fiz um curso só Orakne curar. Legal. O que a gente faz com a autoliberação, Elza, é um estado que não podemos chamar de hipnótico, porém é um estado alterado de consciência, onde você acessa esses conteúdos do passado. Então, vida financeira 0, 2, 5, 2. Eu não consigo guardar dinheiro de jeito nenhum. Difícil. Coloca aí. O dinheiro entra e eu fico doida para gastar logo. É daquelas que acabou uma parcela, você já pensa no que você vai comprar para fazer outra parcela? Luciane está trazendo, tenho dificuldade de fazer dinheiro. O dinheiro entra com dificuldade. São dinâmicas diferentes, é muito importante você perceber. E as causas são diferentes também. Por quê? O que acontece? Não só as suas vivências desde a infância são assimiladas como crenças e padrões em relação a dinheiro, mas também a história de vida dos seus pais. A história de vida do que o seu pai, a sua mãe, os seus avós viveram. Então, existe o que nós chamamos de inconsciente coletivo, que é uma gravação, como se fosse a filmagem de tudo o que aconteceu no passado, com seus pais, com seus avós, e você acessa essas experiências do passado e toma para si esses acontecimentos como se fossem seus. Então, talvez você não tenha tido na sua experiência a experiência de passar fome. Talvez você, com seus pais, já tiveram uma vida financeira mais tranquila. Mas, talvez o seu pai ou a sua mãe, na infância deles, tenham passado fome. E você traz isso como se você tivesse passado fome. A imagem mental da escassez, da falta de dinheiro, um cobrador batendo na porta, um despejo. Você não pagou o aluguel, então vocês têm tantos dias para sair dessa casa. E talvez você tenha assistido aquilo ali como criança e seus pais ali passando por aquilo. Ou talvez você não tenha passado por isso, mas os seus pais passaram na infância deles. E você herda esses tipos de traumas que chamamos de transgeracional. É daí a primeira grande causa da escassez e das dívidas. Quando você herda do seu sistema financeiro, do seu sistema familiar, episódios, acontecimentos e sentimentos adotados lá do passado, aonde houve escassez e dificuldade financeira. Então, você se entrelaça com essas imagens mentais, seja da sua própria infância, ou seja da história da sua família, quando você tem sentimentos negativos em relação a esses acontecimentos. Nós estamos falando de traumas. O que é um trauma? É um acontecimento que se sucedeu e que a pessoa que foi submetida àquele acontecimento
acabou por não conseguir processar aquele acontecimento dentro do coração. Não conseguiu aceitar que aquilo tenha acontecido. Por exemplo, a criança foi tentar jogar futebol e no primeiro dia que foi tentar jogar futebol, caiu e machucou o joelho. E aí aquele joelho doeu muito, passou uma semana doendo. E através daquela experiência que ele caiu, machucou o joelho, ele nunca mais jogou futebol. E toda vez que ele for tentar jogar futebol, ele vai lembrar de que ele machucou o joelho, caiu e passou uma semana com o joelho doendo. Ou seja, ele não conseguiu elaborar aquilo. Entende? Então, o sentimento negativo em relação àquilo que aconteceu lá atrás é o que te gruda naquilo, entende? Uma mulher, por exemplo, que foi traída, ela sempre entra num próximo relacionamento com medo de ser traída, com a sensação de estar sendo traída, e geralmente é mais ciumenta. Da mesma forma, uma pessoa que passou dificuldade financeira na sua infância vai também ter sempre esse sentimento de estar passando por dificuldade financeira na infância, na vida adulta, um sentimento adotado que ela não sabe da onde vem, porém é um sentimento que atrai mais do mesmo. Ou seja, quanto mais ela evoque no subconsciente através de sentimentos fortes aquela imagem mental, mais ela atrai uma situação ou circunstância de dificuldade financeira no seu cotidiano atual. Então, coloca aí para mim, nos comentários, comenta aí como foi a vida financeira dos seus pais, da sua mãe, do seu pai, especialmente, ou avós. Quais foram as dificuldades financeiras, as dificuldades com o dinheiro que os seus pais, que os seus avós passaram? Coloca aí nos comentários. A Elizabeth está trazendo aqui, eu presenciei brigas por causa de dinheiro. Exatamente. Ou seja, o seu subconsciente associou o dinheiro a brigas. Ou seja, o dinheiro é causa de briga no meu relacionamento. Então, eu não vou ter dinheiro. Porque se eu não tiver dinheiro, eu não tenho briga. É um mecanismo que a sua mente faz de forma infantil lá na infância. A Graça, era difícil, mas não faltava comida. Qual parte era difícil? Porque nós estamos aqui, Graça, olhando para o nosso próprio passado, infância e agora o passado familiar, pai, mãe, avós, justamente para tentar identificar de lá padrões negativos em relação ao dinheiro que estão ferrando, atrapalhando, sabotando a sua própria vida financeira atual. Elza Tognetti. Eu recentemente, fazendo constelação familiar, descubro que meus antepassados eram pobrinhos e meus irmãos eu e meus irmãos mudamos esse padrão. Há 3 gerações estão mudando mais ainda. Que maravilha, Elza, parabéns. E como foi que a Elza conseguiu fazer essa mudança? Por quê? O que te entrelaça, o que te liga a essas experiências dolorosas do passado? Os seus sentimentos negativos de raiva, de pena, vergonha ou medo. São sentimentos que te entrelaçam. Então, por exemplo, eu mesmo na minha infância, eu escutava uma história do meu avô, pai do meu pai, vovô Mamed, que foi para o interior do Mato Grosso quando veio do Líbano. Ele veio do Líbano com aproximadamente 14, 15 anos de idade, andou nas terras brasileiras e acredito que lá pelos 17, mais ou menos, ele estava lá no interior do Mato Grosso. Então,
ele foi para lá quando não era nada, não tinha nada. E teve uma determinada época lá que o governo, a prefeitura, precisava nomear as terras para alguém. Então, as famílias que tinham lá recebiam áreas muito grandes de terra. Você tinha pouquíssimas famílias, então você é dono, cuida e paga imposto e tudo mais desse tanto de terra aqui, né? O que corresponde a um pedaço grande da cidade hoje. Você recebe aquele outro tanto de terra ali. E chegaram para o meu vovô Mamed e falaram assim: Sr. Mamed, ele falava muito mal português, inclusive, né? Falava mais o árabe, e falou: Sr. Mamed, essa terra daqui da sua casa para lá, até a beira do rio, que é uma distância mais ou menos de uns 25 quilômetros aproximadamente, é toda sua. É toda sua de agora para frente. Uma região que hoje é uma metade do município de Várzea Grande, que é um município ao lado de Cuiabá, a qual eu me criei como criança lá em Várzea Grande. Eu sou cuiabano e morava em Várzea Grande. Inclusive, onde eu morava, na casa que eu morava, era uma das regiões que tinham sido oferecidas ao meu avô para ele ser dono daquilo ali. E o meu avô falou que não quero. Não quero essas terras. Ele deve ter dado alguma justificativa lá. Acho que eu até lembro do meu pai falando uma expressão: ali não dá nem pacupeva. Essa terra não dá nem pacupeva. Pacupeva é um peixe que era muito fácil de pegar, que tinha muito, ou seja, alegando que a terra não seria produtiva. Porém, não foi isso que motivou ele a se negar a receber aquelas terras. Então, desde a infância, desde criança, eu escutava: o vovô Mamed veio do Líbano fugindo da guerra. Essa era uma outra expressão que tinha também. Ou seja, uma impressão negativa passada. E com essa questão aí dele ter negado receber essas terras, levou toda a família, depois de um tempo, a criticá-lo. Por que vovô Mamed não ficou com essas terras? Por que ele não recebeu essas terras? Porque hoje é uma região urbana. Se o meu avô Mamed tivesse aceitado aquelas terras, os descendentes, ou seja, meu pai, meus tios, teriam recebido de herança grandes somas de terras e financeiras, porque é cidade, é a zona urbana, né? Então, uma grande crítica ficou envolvida em torno dessa história do meu avô Mamed ter negado essas terras. E isso funcionou como um emaranhamento, uma crítica, uma exigência, uma contrariedade, um julgamento em relação ao meu avô que eu fazia e que muitos dos meus familiares da minha geração faziam, ou talvez ainda façam. Essa crítica, ela me levava a sabotar a minha própria vida financeira. Como se eu dissesse assim: vovô Mamed foi burro. Ele não tinha um bom tino financeiro, ele negou de receber essas terras. Então, o que eu pude perceber, aprofundando nos meus processos de expansão de consciência e autoliberação, foi o seguinte: que o meu avô veio do Líbano, ainda novo, 14, 15 anos, realmente para ter a sua família, para constituir uma família, sem precisar matar ou morrer por causa de terras, de posses. Então, ele veio do Líbano, atravessou o planeta e foi morar no interior do Mato Grosso, porque ele queria ter a vida dele em paz,
Porque lá no Líbano, e isso acontece até hoje no Oriente Médio, naquela época principalmente, tinha uma guerra entre o Líbano e a Síria muito forte, aonde a cada ida e vinda das guerras, as terras mudavam de donos. E como que essas terras mudavam de dono? O inimigo comprava a terra de quem estava lá? Não. Ele chegava lá, o inimigo matava, pegava a terra e começava a morar ali. Aí depois, o outro país se armava e vinha matando todo mundo e recuperando a terra. E isso acontece até hoje. O limite entre países, de alguns países no Oriente Médio, e é o que está acontecendo na guerra da Palestina, em Israel, terras. Então, o que eu pude perceber é que, na verdade, aquilo que me fazia criticar o meu avô foi a grande e maior habilidade e insight dele. Ele não queria aquelas terras, por quê? Porque ele sabia que teria problemas com terras, assim como muitas outras famílias tradicionais que receberam terras no Mato Grosso tiveram problemas para administrar aquelas terras. Poceiros que tomavam posse e se alguém ia lá reclamar, eles matavam, né? Um monte de tipo de problema. Então, junto com a riqueza viria também, junto com as terras viriam também os problemas. E meu avô preferiu, dentro ali do que ele sentia, estar com a família protegida só na região, na quantidade de terra onde ele morava, onde ele tinha uma rocinha, e estava tudo bem. Então, quando você olha para a sua vida familiar pregressa, toda vez que você sente que alguém errou no passado, você cai em uma desordem de hierarquia e você começa a igualmente errar. Então, a primeira grande causa de problemas financeiros são os seus julgamentos, críticas que você coloca sobre os seus pais e antepassados em relação ao dinheiro. Coloca aí nos comentários qual foi o grande vacilo que os seus antepassados cometeram em relação ao dinheiro. Então, eu atendo nas minhas sessões de liberação emocional e os meus alunos do método ALV um número grande de pessoas que vêm com problemas financeiros e com frequência se revela: Dr. Jim, o meu avô perdeu tudo no jogo. Meu avô tinha tantas fazendas e ele jogava compulsivamente e perdeu tudo no jogo. E eu pergunto, o que você acha disso? O que você sente quando você olha para o seu avô? Nossa, Dr. Jim, eu vejo a minha avó, como a minha mãe contou, morando de favor como funcionária em uma das fazendas que o meu avô perdeu no jogo. Isso tô lembrando aqui, é um caso real, onde esse avô tinha perdido tudo no jogo, se suicidou e a avó ficou de funcionária em uma das fazendas que ele tinha. Pensa como os descendentes receberam essa informação. Pessimamente, com julgamentos, com críticas, com dores. E aí, estava ali na minha frente, um desses descendentes, fazendo uma liberação de traumas. E por quê? Porque ele estava na vida dele com problemas financeiros. E qual foi a liberação que nós precisamos fazer? O que você sente quando você vê o seu avô perdendo tudo no jogo? Sinto raiva. Então fala: vovô, através dessa raiva eu arrebento a minha vida financeira. Através dessa raiva, através dos meus julgamentos, eu perco todo o meu dinheiro igualzinho o senhor fez. Através da raiva, ele estava entrelaçado quanticamente
com a perda financeira do avô, com a imagem de perda financeira, atraindo mais do mesmo. Ou seja, ele prosperava e tinha perda financeira. Ele era desse padrão de receber e não conseguir ficar, de ter o dinheiro. Então, aqui ó, Grace Monteiro: meus bisavós maternos perderam muitas terras aqui no estado. Hoje está tudo na justiça para retirar os poceiros. Sim. Como você se sente em relação a isso, Grace? É muito importante que você se pergunte. E quem escreveu aí as dinâmicas do passado financeiro das famílias, escreva agora como você se sente. Porque liberar-se desse vínculo negativo que está sabotando a sua própria vida financeira é reconhecer primeiramente que existe um sentimento de crítica, de vergonha. O avô perdeu tudo no jogo, bisavô, vergonha, raiva, vergonha, medo de que aquilo se repita, te entrelaça a esses acontecimentos do passado. Coloque aí nos comentários como você se sente. Achadinhos promo da Sul. Meus avós maternos eram muito pobres e entregaram minha mãe para trabalhar em troca de estudos. Só judiaram dela e não deram estudos. Meu avô paterno era muito agressivo e batia demais nos filhos. Então, o que você sente, achadinhos? Como você se sente quando você pensa nisso, que os seus avós deram a sua mãe para trabalhar? E isso era muito comum antigamente, viu? E ela foi judiada lá. E os seus avós deram a sua mãe por quê? Porque eles eram muito pobres. O que você sente quando se lembra da pobreza em que vivia os seus avós? Porque é necessário que você se liberte dessas expectativas infantis. Porque se você sente raiva, você acaba se entrelaçando nisso e atraindo mais pobreza para a sua própria vida. Inclusive, situações semelhantes. Você atrai, por exemplo, uma pessoa que nos negócios te promete algo, como prometeram dar estudo para sua mãe, e não cumpre. Ou seja, não realiza o combinado. Então, a primeira causa de sofrimento com finanças é esse entrelaçamento, essas críticas, esses julgamentos, essa pena, tá? Pena também é crítica, pena também é julgamento, pena também é desordem que te liga, te vincula, repetindo, aos antepassados. A segunda causa, e também na causa está a solução. Por quê? Porque se você percebe que você tem pena da vovó porque ela foi pobre, você tem que se abster dessa pena. Você tem que se libertar dessa pena, o quê? Reconhecendo o valor. E isso a gente vai fazer na quarta-feira, às 13 horas, através de uma autoliberação coletiva conduzida ao vivo aqui comigo, tá? E quem quiser conhecer mais o método ALV, que é o método Autoliberação para a Vida, pode colocar aí nos comentários ALV, só colocar essas três letrinhas, ALV, você vai receber no seu direct uma aula gratuita, onde você já tem a oportunidade de, dentro dela, realizar uma autoliberação. Então, se você quer saber mais sobre a autoliberação, escreve aí ALV. Se você já fez, de repente, alguma autoliberação comigo aqui no Instagram e você quer aprofundar mais, coloca a ALV aí que vai chegar lá no seu direct, uma aula gratuita que eu preparei com muito carinho para você. Então, a primeira causa é a crítica em relação aos antepassados. A segunda causa são os traumas guardados da sua própria história de vida, especialmente infância.
Quem chegou depois aí, eu fiz a pergunta no começo da live, mas quem chegou depois, conta para mim aí, como que foi a sua infância em relação ao dinheiro? Você tinha muito dinheiro? A sua mãe, o seu pai tinham bastante dinheiro? Tinha você as coisas que você queria ter? Eu me lembro de um trauma que eu liberei em processo, que foi algumas, não sei se foi poucas, acho que foi poucas vezes, não sei se foi uma só, não, foi mais de uma, mas que eu fui para a escola sem ter o dinheiro do lanche, e chegou lá, tava todo mundo lanchando, todo mundo não, todo mundo que tinha dinheiro, tinha outros que não tinham dinheiro também, assim como eu, mas era a hora do recreio, eu era uma criança, 3ª série, 4ª série, e eu era uma criança, e como um bom gordinho, eu estava com fome, eu queria comer. E naquele dia eu não tinha levado dinheiro, não tinha dinheiro para comprar. E ali, vendo os coleguinhas indo lá, comprando aqueles cachorro-quente grandão que vendia lá, aquele cheiro de comida, ali eu senti uma falta muito grande, como se fosse algo grave. Entende? Como adulto, a gente olha para essas coisas e a gente tem clareza de que isso não é, para um adulto, algo grave. Mas para uma criança que tem uma mentalidade lúdica, fantasiosa, aquilo é algo grave. Porque ali, como uma criança, 8 anos, 7 anos, eu fantasiava poder ter e não tinha. Então ali foi um trauma que me trouxe um sentimento de que eu não posso ter, os outros podem, eu não posso. Então as suas vivências no decorrer da sua infância em relação ao dinheiro escreveram crenças no seu subconsciente que estão hoje na sua vida adulta te afastando do dinheiro, te afastando da riqueza. Coloca aí nos comentários o que você passou na infância em relação a dinheiro que doeu. E já perceba e coloca aí nos comentários qual sentimento te vem. Porque se for raiva, pena, vergonha ou medo, você está atraindo mais do mesmo na sua vida financeira. Ou seja, você está atraindo falta, escassez. Nica Lopes está trazendo, tivemos um tempo de abundância, mas minha mãe perdeu tudo. Olha que interessante. E como você se sente em relação a isso, Nica? E você também passa por ciclos assim, onde você vive a abundância e depois perde? Verlaine Miranda, tudo na nossa casa era controlado, nunca faltava, mas não tinha abundância. A adulta entendia a dinâmica, a economia era para sobrar dinheiro para o vício do meu pai, que era o jogo. E o que você sente, Verlaine, quando você lembra que o seu pai economizava para jogar? Raiva, mágoa, ressentimento. E você se vinculou a pessoas que gastam com vícios, jogo? Porque isso acontece com frequência. Quando você julga o seu pai por gastar dinheiro com um vício, com um jogo, você, por exemplo, escolhe um marido semelhante, ou tem um filho que começa a jogar e perder todo o dinheiro dele, aí você começa a sofrer com isso de novo, você atrai mais do mesmo. Joana Lima, muito medo, raiva, sentimento de culpa. Então, Joana, vai se libertando desses sentimentos. Abra o seu coração. Reconheça que tentar mudar o passado é só uma expectativa infantil que nunca será atendida. Por isso a vida fica pesada quando você quer fazer algo que não é possível. E a terceira causa de dificuldades financeiras é uma baixa entrega. É
um fluxo de entrega de valor baixo na sua atividade de trabalho. Exatamente. Porque você tem os seus dons que foram confiados por Deus a você. Lembra da parábola dos talentos? Aquele que tem, lhe será mais acrescentado, e aos que não têm, lhe será retirado. Na parábola dos talentos. Então, quando você tem um padrão de... não podemos chamar nem de preguiça, mas eu vou descrever o que acontece. Você tem julgamentos em relação à sua mãe. E o modelo materno é o modelo do servir. O modelo do serviço materno é o modelo máximo do servir, de agregar valor. Uma mãe agrega muito valor aos seus filhos. E aí, quando você está nas suas relações de troca, por exemplo, uma relação comercial, uma relação de trabalho, onde você recebe o seu salário para realizar o seu trabalho, você amarra o trabalho. Você faz menos do que deveria, ou faz só o que deveria. Só. Quando, na verdade, as relações de troca começam a ter alto fluxo, seja nas vendas, seja no emprego, onde você vende o seu trabalho, seja numa representação comercial, qualquer que seja o trabalho que você realize, quando você troca o seu trabalho por dinheiro, você precisa entregar uma quantidade grande de valor para receber reciprocamente uma quantidade grande de valor, no caso financeiro. Por quê? Porque o dinheiro é sim uma materialização da vida, do esforço. Quando você trabalha numa empresa 8 horas por dia, de segunda a sexta, e você recebe no final do mês aquele dinheiro, aquele valor, você está sim trocando aquelas suas horas, um pedacinho da sua vida, do seu esforço, por aquele dinheiro. Então, quando você recebe o dinheiro no final do mês, esse dinheiro representa aquela quantidade de serviço que você entregou. E aí o que acontece? Quando a mentalidade é escassa, quando tem muitos emaranhamentos com essas situações do passado, você acaba segurando, amarrando a sua própria entrega pouco. Aí você me diz assim, mas doutor Jim, o salário é o mesmo no final do mês. Lá na minha empresa não tem um plano de bonificação por desempenho. Por que eu vou entregar a mais? Porque somente entregando a mais é que você vai poder, em algum momento, receber a mais. Por exemplo, através de uma promoção. Se você faz a mais, você cria, pela lei da reciprocidade, uma certa sensação de dívida na outra parte. Entende? Quando eu, como médico, atendo muito bem o meu paciente e eu consigo ajudar ele a sair de um quadro de depressão e de ansiedade que estava deixando a vida desse paciente um caos, ou seja, eu agrego um valor muito grande na vida dele e eu agrego um valor maior até do que o valor que ele pagou. Isso cria um certo sentimento de dívida. E por reciprocidade, esse paciente vai me pagar. Como? Falando bem de mim, indicando outros pacientes para mim. Por exemplo, se você no seu trabalho, você tem um emprego
Carteira assinada, todo mês é aquele valor sem uma expectativa de que seja mais. Mas mesmo assim, se você nessa troca agregar um pouco a mais de valor à empresa que você trabalha, essa empresa, como uma consciência coletiva, cedo ou tarde vai reconhecer que está te devendo e vai te dar uma promoção, vai perceber a sua capacidade, vai te dar um bônus qualquer. Ou, por um merecimento divino, você vai encontrar uma oportunidade de trabalho em uma empresa que te paga o melhor. Então, a terceira causa da escassez, da dívida, da dificuldade financeira é porque muitas pessoas jogam na retranca dentro do equilíbrio da relação de troca e não entregam a mais de valor o que é necessário. Coloca aí nos comentários o que você acha disso. E mais, coloca aí nos comentários quais dessas 3 causas você acha que mais está bloqueando a sua vida financeira. Você entrega pouco nas suas relações de troca, você tem traumas de infância em relação ao dinheiro, ou você traz traumas transgeracionais da experiência de vida dos seus pais ou avós. Coloca aí, infância, família ou baixo fluxo de entrega. Você não entrega muito dos talentos que te foram confiados. A Grace Monteiro. Quando nasci, minha mãe e meu pai estavam separados. E ela conta que moramos com o irmão dela, onde escondiam comida. Eu chorava querendo comer. Meus pais voltaram e ele tentava, me dava tudo. Coloca aí. Acho que eu não tenho solução, porque já ouvi tanto o melhor conhecimento e não melhoram. Lopes Olivânia. Amiga, foi por isso que eu criei o método Autoliberação para a Vida. Porque não basta só entender. Por isso que eu estou o tempo todo perguntando aqui para vocês o que você sente. O que você sente diante de uma situação, porque é através do sentimento que você se liberta, é através da mudança emocional. Quantas pessoas, muitos de vocês inclusive, conseguem ter clareza de que repete um padrão de escassez da família, mas a libertação, a liberação, o deixar isso para trás acontece dentro de um ponto de vista emocional. Por isso eu criei a liberação emocional desses traumas. Porque não basta só entender. Então, por exemplo, muitos de vocês aí perceberam, a minha mãe passou dificuldade na infância. A minha mãe, alguém comentou aí, foi dada para trabalhar em troca de estudo. Não deram estudo para ela. Os meus avós não tinham dinheiro para nada. Os meus avós passavam fome. A grande pergunta é, como você se sente diante disso? Porque é necessário que você se liberte, se libere. E para isso tem processo. Um processo que eu vou te conduzir na quarta-feira que vem, de uma autoliberação, às 13 horas, coletiva, para os seus traumas com dinheiro. O que é a autoliberação? A gente faz um exercício de respiração, relaxamento e o que te leva a um estado alterado de consciência, onde você acessa com mais facilidade essas imagens mentais
e também os seus próprios sentimentos. Então, nesse caso, por exemplo, aí, você vai olhar para a sua mãe como uma pequena criança sendo entregada como serviçal de uma outra família que prometeu dar estudo para ela. E você vai olhar e ver que a sua mãe não recebeu estudo daquela família. Aí vai vir dentro do seu coração o seu sentimento. Que tipo de sentimento? Vem um sentimento de tristeza, de pena. Reconhecendo esse sentimento de pena que você tem em relação à sua mãe, você se desvencilha desse sentimento de pena. Como? Dizendo: mãe, eu estou vendo que a senhora sofreu muito na sua infância, junto com os meus avós que não tinham dinheiro e até te deram para uma família criar. E eu sinto pena. E através dessa pena, mãe, eu saboto a minha própria vida financeira. Eu vivo escassez, eu vivo dificuldade financeira igualzinho a senhora viveu. Mas eu não aguento mais, mãe. Então, a partir de agora, eu respeito o seu destino, eu concordo com tudo que a senhora viveu, do jeito que a senhora viveu. Isso, dentro do processo, você visualiza, olhando olhos nos olhos da sua mãe. Ah, mas minha mãe está lá na casa dela, minha mãe já morreu, ou minha mãe, não conheci direito minha mãe, ela morreu, eu era criança. Não interessa, é a mãe que vive dentro de você, é a imagem mental que você tem da sua mãe. Porque enquanto você guarda uma imagem mental da mamãe padecendo de pobreza, essa imagem mental é atraída para a sua própria vida. E aí, no processo de liberação, você deixa com ela esse destino doloroso e faz uma mudança no seu julgamento, no seu juízo de valor em relação a ela, entregando para ela o valor que ela merece. E aí você faz falas que expressam algo de dentro do seu coração, que é: mãe, agora eu vejo a realidade, o seu valor. A senhora passou por muita dificuldade, mas a senhora precisou ser muito forte para passar por isso. E agora sim, eu reconheço o seu valor. E de repente, aquela imagem mental da sua mãe que estava lá, na pobreza, com fome, sendo judiada, vira a imagem mental de uma mulher forte, capaz, com a grandeza, a estabilidade, a estrutura, que você, a partir desse momento, começa a manifestar na sua própria vida. Enquanto você via a sua mãe como uma imagem da pobreza, você atraía a pobreza. Quando você vê a sua mãe com a imagem da dignidade, da grandeza, da força, da superação, você atrai para você dignidade, força, superação e junto a prosperidade. E você pode fazer isso, sempre. Inclusive, você pode fazer isso através de uma autoliberação até agora. Quem quiser fazer uma autoliberação conduzida, que é semelhante a uma meditação guiada, especialmente para liberar os emaranhamentos com a mamãe, tem lá, escreve aí ALV. Escreve aí ALV, que vai chegar no seu direct um link com a aula gratuita, aonde você vai entender mais detalhes e realizar uma autoliberação conduzida que pode ser feita agora. Vai chegar o link da aula gratuita, você clica lá no seu direct e você pode realizar isso agora. E nessa mesma página onde tem a aula gratuita do método ALV, é aonde você pode também entrar para a nossa turma do método ALV. Eu criei esse processo de liberação emocional de traumas auto-aplicável, extremamente poderoso, aonde no método ALV nós temos a primeira etapa, que é a etapa de conexão e autopercepção, onde você libera os traumas que estão causando adoecimento físico, falta de vigor físico, fraqueza física,
A segunda etapa, você libera os traumas que estão trazendo sentimentos de depressão e de ansiedade. A terceira etapa, você libera os traumas que estão te trazendo problema no relacionamento de casal. A quarta etapa, você libera os traumas que estão atrapalhando o seu trabalho. E na quinta etapa do método ALV, você libera os traumas que estão causando pobreza, dívidas. Obviamente, o método ALV é um processo mais controlado, com o meu auxílio, tem um conteúdo bastante poderoso na plataforma, e uma vez por mês nós temos um encontro ao vivo durante um ano. Nós temos 12 encontros ao vivo pelo Zoom no método ALV. Então, se você quer conhecer o método ALV, coloca aí ALV. E se você quer concorrer a ser atendido por mim na live da sexta-feira, às 13 horas, individualmente, coloca aí liberação, que vai chegar no seu direct um link para você se inscrever, colocar lá os seus dados, o seu contato, que nós realizaremos por sorteio, e você sendo sorteada, eu vou te ligar, mandar uma mensagem, vou combinar com você, confirmando a sua participação na live da sexta-feira, às 13 horas, onde nós teremos um atendimento individual, aonde eu vou te ajudar a desbloquear, a liberar traumas que estão sabotando a sua vida financeira. Beleza, pessoas queridas? Então, muito obrigado pela presença de cada um de vocês que estiveram por aqui. Um beijo no coração de vocês e aproveitem a aula gratuita do método ALV através do link da bio. Você também pode realizar essa aula e, se quiser, se fizer sentido, estar mais próximo da gente, entrar para a turma do ALV e conta comigo, tá bom? Um abração, Deus abençoe e até a próxima.